Tem coisa que a gente gosta de assistir, mas tem coisa que a gente ama assistir. Superman e Lois se encaixa perfeitamente no tipo de produção que você ama assistir, porque ela não é só mais uma série de herói. Essa produção é um lembrete permanente de como certas histórias conseguem mexer muito com o espectador que a acompanha. Você já parou pra pensar porque talvez a gente se importa tanto com capas vermelhas, com superpoderes, com lutas de CGI iradas, ou até mesmo com vilões bizarros? Muito de nós nos importamos com isso porque por trás de todo esse show existe ali a humanidade. Superman e Lois é sobre isso. É sobre o que significa você ser humano mesmo você tendo superpoderes. Eu tenho muita coisa pra falar sobre essa série e o que pra mim também é, até então, a melhor adaptação live action do Superman. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Eu já ouvi relato de diversas pessoas que começaram a assistir essa série e acabaram tendo um outro olhar sobre o Superman. Parece que ao passar do tempo e com a criação de tantos heróis diferentes, muitas pessoas acabaram esquecendo o que de fato significa esse símbolo aqui. Essa série acaba se tornando um lembrete constante do que de fato significa o Superman. Essa produção não tenta ser sombria, não tenta repaginar o Superman para modernizar ele para um novo público, não, ela não faz nada disso. Essa série apenas pega o que o Superman tem de melhor a oferecer dentro de uma trama muito interessante e nos entrega de mãos beijadas. E o que essa produção tem de melhor é mostrar que mesmo diante das piores dores possíveis, é possível continuar acreditando, é possível continuar sorrindo, mesmo quando o mundo parece desabar. O ponto de partida dessa série é simples. Quem é o Superman quando ele não tá salvando o mundo? Quem é o Clark Kent quando seus poderes não bastam para resolver certas situações? Quando você coloca o Superman para ser pai de 2 adolescentes, para ser marido de uma esposa que tá enfrentando câncer, você vai tirar o azulão do céu e colocar ele no chão. E é exatamente a partir desse ponto que nós, o público, começamos a nos importar com a pessoa que está por trás do manto do Superman. Tyler, que é o ator que interpreta o Superman, pra mim trouxe uma das visões mais sinceras e realistas do personagem. Ele não é o Superman apenas quando tá usando traje, mas ele carrega o Superman no seu olhar, no seu sorriso, na sua postura, nas suas atitudes. Ele é aquele tipo de ator que nasceu pra interpretar esse personagem. E além de tudo isso que eu falei, ele também é o Clark desajeitado, o pai que erra, o marido que tenta. E todos esses pontos traz camadas tão interessantes pra esse personagem que é simplesmente impossível não gostar dele. E falando em ator que nasceu para interpretar determinados personagens, é impossível falar que a Elizabeth não nasceu para viver a Lois Lane. A interpretação dela da Lois Lane é a minha favorita. Ela não tá ali só para ser a esposa do Superman. Ela tem uma força por si só. É uma mulher que luta com palavras, com ética, com coragem e que mesmo com o diagnóstico terrível do câncer, ela não deixa de perder a sua garra, a sua vontade de viver. A terceira temporada em especial é um soco no estômago, porque vamos ver a Lois lidando com essa doença tão horrível. Outro ponto muito interessante envolvendo essa doença é ver o Superman, o Clark, lidando com a sua esposa ter essa doença. Porque do que adianta você saber voar, do que adianta você ter super força, soltar raios pelos olhos, nenhum deles vai servir para salvar a sua esposa. Isso é pesado, mas é real, é humano. E é justamente nesse contraste entre o épico e o íntimo que a série brilha, porque entre cada batalha no céu, cada vilão interdimensional e cada grande ameaça tem um abraço, tem uma conversa, tem uma troca de olhar que vai envolver medo ou amor, tristeza ou alegria. E tudo isso torna essa série tão especial. Além da sua esposa, o Clark também tem 2 filhos adolescentes. E é muito interessante, é muito bacana ver como ele consegue ser um excelente pai, mesmo, claro, cometendo erros no caminho. Esses erros são importantes porque tornam o Clark ainda mais humano. Mas não dá pra falar nessa série sem falar também nos vilões dela. A série não entrega antagonistas rasos, mas sim personagens complexos com motivações reais, histórias trágicas e arcos bem marcantes. Bizarro é o melhor exemplo disso. Um vilão que para muitos pode parecer um pouco caricato, nessa série aqui foi transformado em um dos personagens com uma história mais interessante e triste de acompanhar. Tem um episódio que é totalmente dedicado a ele, que vai se passar... esqueci o nome agora, no mundo bizarro, não, no mundo invertido. E é uma das coisas mais criativas que eu já vi nesse mundinho de séries, porque consegue mostrar um pouquinho da história dele, do que ele viveu. E durante esse episódio, durante essa narrativa do personagem, quando ele finalmente consegue ter ali, como é que eu posso falar, uma chance de mudança, ele acaba morrendo, dado alguns eventos trágicos da série, e ele se torna o Doomsday, ele se torna o Apocalipse, em um grande plot twist da série.
série. E falando especificamente no Apocalipse, eu sempre achei ele um vilão um pouquinho sem graça, sabe? Esse vilão nas histórias do Superman sempre trouxe excelentes cenas de ação, porque ele é um monstro que consegue bater de frente com o Superman. Mas além disso, eu nunca consegui de fato me importar com ele. Mas aqui nessa série, assim como o Bizarro, essa versão do Apocalipse é muito bem trabalhada. E quando você, como roteirista, como diretor, consegue fazer o público se importar com um vilão como Apocalipse, cara, você é bom. Além do Apocalipse, do Bizarro, eu também quero falar um pouquinho sobre o Morgan, que se eu não me engano foi apresentado na primeira ou na segunda temporada, não lembro agora. Inicialmente ele parecia mais um vilão genérico, mas com o passar dos episódios você começa a entender um pouco mais do lado dele, e lá pro finalzinho da temporada tem uma certa história de redenção envolvendo o personagem. Isso acabou me pegando bem desprevenido, porque eu tava odiando esse vilão e do nada eu comecei a entender, entre muitas aspas, o lado dele, e quando ele teve a sua redenção, eu gostei, foi algo bom. Falando em vilão bom, a melhor palavra que define o onomatopeia é sensibilidade. Um personagem que lá nos quadrinhos é bastante ligado ao Arqueiro Verde, aqui aparece de uma forma inesperada, mas perfeitamente integrada no Herendo. A ligação entre o vilão, a Intergang e a luta da Lois Lane contra o câncer é de uma sacada absurda. E toda essa trama envolvendo esse vilão e toda essa história da Lois Lane acabou entregando uma temporada dolorosa, mas boa de se acompanhar. Porém, acredito que o meu momento favorito dessa série é quando o Lex e o Superman se enfrentam em uma luta sem superpoderes devido ao sol vermelho. São só duas pessoas ali brigando no murro mesmo, e é nesse momento que o Superman, que o Clark, se permite ter raiva, se permite de fato não se segurar e ir com tudo contra o Lex Luthor. Cada soco que o Superman dá no Lex Luthor não é físico, é simbólico, é libertador. É o momento que ele vai se permitir ter raiva, ter dor, ter a exaustão, e a direção entende isso e acaba nos entregando que pra mim é uma cena que é tão boa, que eu até gosto de comparar ela com a cena final lá na terceira temporada de Demolidor, quando o Matt enfrenta o Fisk, e ele tá lá batendo nele e ele fala que ele venceu, porque ali naquele momento o Matt venceu o Fisk. E fazendo um paralelo com essa cena do Superman com o Luthor, é nesse momento que, assim como o Matt, o Clark se liberta, ele solta toda a raiva que ele sente ali, o que também é muito importante, porque um herói que nunca perde o controle, um herói que nunca demonstra vulnerabilidade, não é algo que a gente vai se identificar. Nós, como humanos, cometemos nossos erros também, e ver o Clark se libertar naquele momento, descendo a porrada no Luthor, é sensacional. A série é épica quando ela tem que ser épica, ela tem cenas de ação que são muito boas, com os efeitos especiais ali que, levando em consideração que é uma série de baixo orçamento, em diversos momentos os efeitos são muito bons. Claro que também não dá para exigir os efeitos especiais de um filme blockbuster de 200 milhões de orçamento, temos que ter a consciência que é uma série de baixo orçamento da CW. Levando isso em consideração, os efeitos especiais me agradam. E claro, por mais que seja muito legal ter efeitos especiais, lutas bem coreografadas, o ponto alto da série e o que mais impressiona é o lado emocional dela. É doloroso ver a Lois Lane chorando, é emocionante vendo Clark sendo um bom pai, abraçando o seu filho, apoiando a sua esposa. É nesse momento que a série ganha força. Muitas pessoas ainda não deram uma chance para essa série, então se você é uma delas, dá uma chance, assiste. Eu particularmente acho essa série sensacional, gosto demais dela e acho ela extremamente subestimada. Pra mim, ela tem a melhor versão do Superman, a melhor versão da Lois Lane e talvez a melhor versão do Lex Luthor, mas isso é discutível. Claro, não vou falar que essa série não tem defeitos. Existem alguns plots, algumas tramas que envolvem alguns personagens secundários que às vezes me travam um pouquinho do foco ali, mas nada que de fato atrapalhe a sua experiência como um todo. Hoje, vendo tudo que a série me entregou, do começo ao fim, eu sinto que foi uma jornada muito boa e que valeu a pena. Pessoal, é isso. Se você gostou do meu vídeo, deixa um like, comenta, se inscreve no canal. Um beijo, fui!